Vamos lá. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, bom dia para você, professor. Mestre! Bom dia, querido Rodolfo Schneider, bom dia, querido Andreasa. O Pinho também está aí, né? Estou ouvindo um trio aqui, não é? Bom dia, professor. E quando não temos Agatha Meirelles, vamos de Júlia Kallenbach, é assim? Júlia Kallenbach, mas ela não está aqui agora, está tocando a vida dela com reportagem, mas ela está sempre, na verdade, aqui conosco, com a equipe da Band News FM, e a Agatha descansando. A Agatha está no chinelinho, temos Cristiano Pinho aqui engrandecendo os microfones. E Jéssica Santos também no Jéssica WhatsApp. Santos sempre, né? Jéssica Santos é onipresente. Olha. Patrimônio do jornal. Exatamente. Professor Dionísio. O Cristiano aí é o Cristiano, né, Rodolfo? É, o Cristiano Pinho. Cristiano com H. Professor, é o seguinte, você sempre pega ganchos do dia a dia, da semana e etc, para trazer aí palavras pra gente, expressões. E você pegou aqui prefeito e vereador, afinal temos eleições municipais esse ano. De onde vem a palavra prefeito, alcaide? Pois é, Rodolfo, prefeito vem do latim prefectus, que é do mesmo étimo do verbo preficere, que deu prefacere, deu prefeito, e quer dizer planejar, fazer antes, preparar a vila ou a cidade, para que o povo possa viver bem ali, onde tem domicílio, né, onde tem a sua domus, a sua casa, no municipium. Nós, da língua portuguesa, somos filhos do latim. Aquilo que o latim pronunciava municipium, município, é onde você tem o munus capere, quer dizer, onde você pode pegar o seu direito. Este munus está também na palavra remunerar, remuneração. Mas como as principais dificuldades, quando foi criado o cargo de prefeito, eram causadas pelos inimigos externos, os bandidos não viviam entre nós, eles atacavam de fora. Os primeiros prefeitos foram chefes militares que ficavam ali cuidando de fortificações para se defender. Rodolfo, o que eu acho muito curioso é que esse cargo de prefeito, e assim como de vereador, eles semelham assim a faca, a colher, o martelo, são coisas que foram inventadas e não mudaram muito, né? É verdade. Agora, se os prefeitos fizessem o que a origem da palavra traz, né, professor? Proficere, preparar a cidade, cuidar da cidade, já seria um bom avanço para a gente. Uma pena que eles prometem, mas poucas vezes entregam. E os outros que deveriam fiscalizar, cuidar também, né? Fiscalizar, dar exemplos, são os vereadores, professor, que temos aí milhares pelo Brasil, alguns trabalhando pouco e mamando na teta. De onde vem vereador, professor? Essa tem uma origem ainda mais curiosa, Rodolfo, mas quero deixar em destaque o que você acabou de dizer. É muito importante ver isso que nós fazemos, procurar o étimo das palavras, porque o étimo da palavra, o verdadeiro significado, que às vezes muda ao correr do tempo, mas quando você tem dúvida, vai lá ver, né? Para que foi criado o cargo de prefeito? Para fazer isso, para planejar, para fazer entender o município. E o vereador é uma palavra que veio do português arcaico, mas ele é curioso porque vereia, que quer dizer caminho, vereda, pulou diretamente do grego por um caminho obscuro que não temos rastreado e veio para o português para formar vereador. E esse cargo de vereador, com o tempo, substituiu, ou passou a servir de variante, para aquilo que os antigos romanos, que tinham o prefectus, o prefeito, não chamavam de vereador, chamavam de edil. Por isso que hoje a gente ainda chama vereador de edil, que é do mesmo étimo de edifício. E esses vereadores, ou edis, em Roma se reuniam num lugar que eles chamavam de câmara,
que ainda é Câmara, no Brasil também. Mas em outros lugares da tradição portuguesa, aqui na Bahia, por exemplo, eles se reuniam no Pelourinho, que é uma palavra que tem a mesma origem de pilar. É uma coluna onde eram amarradas as pessoas para serem castigadas, mas era também, o Pelourinho era um lugar de reunião. E esses vereadores se reuniam ali, depois de ter percorrido os caminhos, para trazer para o distinto público, em sessões que originalmente foram públicas, os problemas, e levar para o prefeito atender, porque o executivo é o prefeito, né? Olha, legal, interessante essa história com o professor Dionísio, porque além dele trazer o significado das palavras e expressões, ele também passeia pela história para poder explicá-las, então isso é genial. Você faz um contexto junto com o outro até para fazer tudo sentido também. Professor, por falar em fazer sentido, o senhor, por exemplo, é um homem de boa fé. Certamente tenho absoluta convicção ao falar disso. De onde vem essa expressão, um homem de boa fé? Olha, Rodolfo, eu estou muito contente com isso. Nós trabalhamos entre gente de boa fé, isso é muito importante. A gente ser de boa fé não dispensa o contrato, mas quando a pessoa vai formalizar um contrato, esse contrato sendo entre gente de boa fé, ele fica sendo uma formalização daquilo que você queria fazer e o outro queria também. Não? É o nosso caso aqui com o programa Sem Papas na Língua. E essa expressão era tão importante em Roma que ela precedeu os contratos, ela veio antes dos contratos. Havia inclusive uma deusa chamada Bona Fides, que a tradução é literal, boa fé. É o princípio da boa-fé nos negócios, nos contratos. Então, como os romanos tinham deuses para tudo, tinham também para essas relações comerciais ou contratação de serviços. Eles chamavam assim. Havia os negócios de boa-fé. Eles chamavam negócia bona fide, negócios de boa-fé. E havia os negócios que eles chamavam de negócia iuris, que eram contratos escritos de direito. Então, quando dava um conflito, o juiz julgava a boa-fé. Para terminar, Rodolfo, o Andreasa vai gostar dessa parte, tenho certeza que o Cristiano Pinho também, os ouvintes, que quando os juízes vão julgar mesmo um contrato escrito, hoje em dia, eles estão fazendo uma coisa, na minha modesta e tacanha opinião, que não sou jurista, mas procuro entender o significado das palavras na origem, que na origem o contrato não recomenda. Quer dizer, o juiz diz assim, não, você contratou, o banco cobrou de uma pessoa simples que assinou um contrato, ou não simples, no momento de necessidade, 15% ao mês, quem mandou contratar? O magistrado romano não. Ele punia o cara, porque ele fez um negócio sem boa fé. Mesmo os contratos, os negócios eram julgados a essa luz. Houve bona fide nesse negócio? É isso que nós teríamos, não pode entender que requerá, compreendeu? Inclusive na eleição, né? O sujeito disse, eu vou fazer tal coisa, e você vota nele. Depois ele faz o contrário, ele traiu a sua boa fé. É exatamente o que eles mais fazem, né? Agora que é curioso, né, Andreasa, te passando a bola, porque você tem uma pergunta de uma expressão também hoje para o professor Dionísio, mas você vê bona fides, bona fidem, e depois vem para boa fé. É curioso o quanto viaja uma palavra, porque poderia ser isso. Ô, Andreasa, você é um homem bona fide. Tipo, podia ter ficado alguma coisa... E todo mundo ia saber o que... não soa mal, não. E todo mundo ia saber ao que se refere. Porque olha para mim e vê a boa fé, não precisa definir a palavra. Mais ou menos, né? Mas aí, bona fidem, bona fides, podia ter ficado, mas não, ela vai viajando, vai sendo alterada e ficou boa fé. Acho melhor, assim, ouvindo, achei que ficou melhor. Mas é a viagem das palavras. Meu Deus do céu, não, deixa, eu vi um negócio aqui, uma mensagem que o Andreasa me mandou.
Depois eu vou ver se eu dou uma levantada nesse assunto aqui. Andreasa, que expressão é essa que você queria... Professor Dionísio, hoje tratar? mais cedo no programa, Rodolfo Schneider se referiu a um acontecimento como algo que não estaria no gibi. Da onde vem essa expressão que a gente usa tanto, né? Isso não está no gibi como uma coisa excepcional. Qual é a origem dessa expressão tão usada e tão profundamente desconhecida, professor Dionísio? Olha, eu ouvi vocês levantar essa questão pela manhã, depois a nossa querida Júlia me avisou, o Mário também. Vem dos anos 30, as revistas em quadrinho no Brasil foram chamadas de gibi, porque as primeiras revistas tiveram este nome, né? E é um assunto que mereceria um programa, sabe? Mas de tantas lendas e origens controversas que tem as primeiras revistas nesse formato, né, frutos de uma disputa aí entre o Adolfo Eisen, que era um judeu romano, que trouxe essas... aliás, ucraniano, Adolfo Eisen era um judeu ucraniano, que trouxe para essas revistas para o Brasil, e o Roberto Marinho, Então eles brigaram na origem pela publicação dessas revistas. Eles traziam coisas tão extraordinárias, esses quadrinhos, essas revistas, que quando você fizesse ou dissesse uma coisa que fosse ainda mais extraordinária, você dizia, não está no gibi, quer dizer, é tão extraordinário, um brucutu, um super-homem, que não está no gibi. E a variação não está nem no gibi. Essa é a origem, meu querido Casa. Bela camisa, viu, Fernandinho? Eu estou te vendo aqui. Eu agradeço, são seus olhos, professor Dionísio. Eu sempre quinta-feira, que é o dia da sua coluna, eu sempre me engalano, especialmente, saudoso de recebê-lo aqui no estúdio. Em breve, o senhor sempre com aqueles seus belíssimos paletós, em breve teremos o senhor aqui de novo conosco, meu mestre. O que Andreasa se apronta antes do jornal não está no gibi. Né? Cara, tá mais preocupado mesmo, com a imagem do que com o conteúdo. Não, porque o conteúdo, sabe o que acontece, Rodolfo? Olha a verba. Sabe o que acontece? O conteúdo é natural, ele vem em altíssimo nível naturalmente. A parte estética precisa de um tratamento, senão realmente a parte estética fica ruim, né? Então a gente tem que dar um tratamento. Diminui um pouco, né? Quando você se trata assim, dá uma ligeira... dá uma amenizada. Dá uma amenizada. Mas nada como o professor Dionísio para não resolver nosso problema com aquela permanente. Gravata borboleta sensacional. Valeu, professor. Professor querido, só nós dois somos portadores de deficiência visual. O Cristiano e o Andreasa têm lente de contato, ou não usam óculos mesmo de jeito nenhum? Não uso nada, não preciso. Eu também não, Leio 24 horas por dia, mas não preciso por enquanto. Quando precisar, usarei um igual ao do Rodolfo Schneider. Quer dizer, se eu tiver dinheiro para comprar. Aquilo é gripe, viu? Aquilo ali não vem do Brasil não, professor. Nossa senhora, tá tudo arrebentado já. Pode falar isso politicamente incorreto? É feito com, sei lá, casco de tartaruga, negócio caro. Que, com perdão das tartarugas, hein? Eu não vou querer o do Rodolfo Schneider não, tá? Só o registro. Não é nada, é azul marinho, não tem nada de tartaruga, para com isso. Querido Dionísio da Silva, um beijo pra você, até semana que vem. Até a semana que vem, beijo pra todos vocês, até de repente.